Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo de vos apresentar sobre as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Então, iniciamos com a primeira informação. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, manifestou a intenção da política externa portuguesa de trabalhar com um novo poder em Brasília. O chefe da diplomacia portuguesa exprimiu o desejo de que a próxima cimeira bilateral anual se realize em Portugal. Portugal fez-se representar ao mais alto nível na tomada de posse do presidente brasileiro, porque o Brasil, como aliás tentei explicar ainda há pouco, é um país irmão muitíssimo próximo de Portugal. Nós respeitamos a escolha dos cidadãos brasileiros, como eles respeitam as nossas, e portanto o presidente do Brasil, quando toma posse, tem sempre a presença do Estado português ao mais alto nível. Desta vez foi o Presidente da República, que foi acompanhado pela Senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Nós temos cimeiras anuais com o Brasil. A próxima deve ser realizada em Portugal. Ano passado, por causa do calendário eleitoral brasileiro, achou-se que não fazia sentido fazer uma cimeira antes das eleições presidenciais. Portanto, a próxima cimeira já será com o Presidente Jair Bolsonaro. O Presidente da República convidou o Presidente Bolsonaro para visitar Portugal e, portanto, nós a diplomacia trabalharemos para que as duas ocasiões se aproximem. Portanto, para que ao mesmo tempo nós tenhamos a visita do Presidente Bolsonaro, convidado pelo Presidente da República português, e também a cimeira Portugal-Brasil, que é ao nível naturalmente dos chefes do Executivo. O chefe do Executivo no Brasil é o Presidente da República, porque é um regime presidencialista. O chefe do Executivo em Portugal é o Primeiro-Ministro. A Diretora-Geral da Saúde de Portugal, Graça Freitas, admitiu que a gripe possa entrar em período epidêmico dentro de uma semana. Sublinhou que a situação da semana passada foi de normalidade. Os centros de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo começaram a partir da semana passada a ativar os seus planos de contingência devido ao frio, em reforçando equipas e alargamento nos horários. Neste momento circulam vírus da gripe em todo o território nacional e nos outros países da Europa, mas circulam ainda com baixa intensidade, ou seja, nós não entramos ainda naquilo a que chamamos o período epidémico, que é a fase em que os números da gripe disparam até atingir um pico e depois desce esse pico. Calculamos, com os dados que temos, que vamos atingir esse período epidémico, que vamos iniciar esse período epidémico dentro de poucos dias, dentro de uma semana, queremos nós. E, portanto, a partir daí haverá uma subida, atingiremos um pico e depois haverá uma descida. Mas neste momento a atividade é baixa, com tendência decrescente, mas ainda dentro da atividade considerada de base, portanto, atividade basal não epidémica. O Estado timorense executou no ano passado 92,9% dos 1,2 milhões de dólares, segundo dados provisórios do portal da Transparência do Ministério das Finanças de Timor-Leste. Até o final de 2018, o Estado tinha executado 1,2 milhões de dólares, com compromissos de 12,16 milhões e obrigações de 34,69 milhões de dólares. No que se refere às receitas previstas para 2018, a mesma fonte que registra praticamente em tempo real as entradas e saídas das contas públicas aponta uma execução de 107%, com um total de 201,94 milhões de dólares, mais 13,26 milhões que os 188,68 milhões orçamentados. Os dados mostram que o governo acelerou a execução na reta final do ano, já que na segunda metade de novembro tinha executado apenas 787,4 milhões de dólares. No que se refere aos gastos, a conta do Tesouro tinha executado 94,2% dos 757,4 milhões orçamentados e o Fundo de Infraestruturas tinha uma execução de 99,2% dos 324,4 milhões de dólares.
Entre as receitas, as maiores fatias vieram da Direção Nacional de Alfândegas, que arrecadou 68,88 milhões de dólares, e da Direção-Geral de Impostos Domésticos, que recolheu receitas de 63,62 milhões de dólares. Recorde-se que Timor-Leste viveu entre janeiro e final de setembro do ano passado sob o regime de duodécimos, com o Orçamento Geral do Estado a ser aplicado com normalidade apenas na reta final do ano. Esse processo foi afetado por vários problemas no sistema de pagamentos do Estado, o qual condicionou a ação deste, resultando da reconciliação que foi necessária aplicar entre os dados referentes ao Orçamento Geral do Estado de 2018 e os dados de receitas e despesas aplicados sob o regime duodecimal, desde 1 de janeiro a 30 de setembro. Um processo dificultado porque obrigou igualmente a ajustar as categorias orçamentais de acordo com a orgânica do 8º Governo Constitucional em funções há 4 meses. Timor-Leste começou em 2019 novamente com duodécimos, já que o Orçamento Geral do Estado foi aprovado e enviado pelo Parlamento timorense para o Presidente da República apenas a 26 de dezembro. O chefe de Estado tem 30 dias para decidir se promulga ou veta o documento. Uma dezena de trabalhadores da firma Olá Produtos Alimentares de Portugal concentrou-se em frente à empresa com sede no Concelho de Loures para reivindicar o direito a poder realizar plenários dentro das instalações da fábrica. O dirigente sindical lamentou o crescente número de precários, estando nesta situação 150 dos 450 trabalhadores da empresa. No dia em que realizam uma greve de 24 horas, uma dezena de trabalhadores da firma Olá Produtos Alimentares concentrou-se esta tarde em frente à empresa com sede no Concelho de Loures para reivindicar o direito a poder realizar plenários dentro das instalações da fábrica. Já houve durante este ano 5 reuniões para discutir este tema, não é? E por várias vezes a empresa encenou uma possibilidade dos plenários voltarem à normalidade, mas depois recuava. Isso durará 1 ano e pouco. Uma primeira justificação da empresa que foi derrotada pela Inspeção de Trabalho foi que só seriam permitidas convocatórias dos plenários por uma comissão intersindical. Não existe nenhuma comissão intersindical na empresa, nem os pressupostos, digamos, legais para a sua constituição. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas, o protesto vai continuar. Na última ação inspectiva que a ACT aqui desenvolveu por causa da questão dos serviços de natureza essencial e urgente e essencial, levantou o auto de notícia, a multa, avultada. A empresa já fundamentou as razões disso e nós vamos constituirmos hoje assistentes nesse processo. Vamos apresentar as nossas razões e as nossas testemunhas e o processo há de desenvolver-se no Tribunal. Isto por aqui, por esta via da ACT. A outra, estamos a pensar muito seriamente, e amanhã tomaremos essa decisão, de colocar estas questões na Procuradoria-Geral da República. Estamos também a pensar seriamente, é só uma questão de aprovação, também provavelmente amanhã, de solicitar uma ronda de reuniões aos deputados da Assembleia da República, todos os grupos parlamentares, no sentido de fazer esta denúncia pelos ataques ao Estado de Direito Democrático, que é a proibição de um direito que está consagrado na Constituição de reunião aos trabalhadores. O dirigente sindical revelou ainda que dos 450 trabalhadores da empresa, 150 são precários. A Lusa contactou fonte da administração da Olá, mas não obteve resposta até ao momento. O primeiro-ministro de Portugal defendeu que o país está no momento certo para dar prioridade ao investimento público. António Costa disse existirem boas razões para os portugueses acreditarem que o caminho de melhoria das contas públicas pode prosseguir. Tanto o Primeiro-Ministro como o Ministro das Infraestruturas visitaram hoje as obras de requalificação da linha do Douro em Caíde de Rei e lançaram o concurso para a compra de 22 novos comboios da CP na estação de Marco de Canaveses. Para António Costa, esta foi uma oportunidade para relembrar que o Programa Nacional de Investimentos para a próxima década deve ser aprovado idealmente não só pelo Governo, como, se possível, pela maioria de 2/3 da Assembleia da República. Se é possível, não sabemos, mas é desejável que assim seja. E é desejável que assim seja porquê? Porque estas obras e infraestruturas não são obras para um governo. Não são sequer obras para uma geração.
são obras para os próximos séculos. E é por isso essencial que assenta em grandes consensos nacionais que sirvam a geração de hoje, mas continuem a servir as gerações de amanhã. Também o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas aproveitou para recordar que há 20 anos que o país não autorizava a compra de novos comboios. Há 20 anos que em Portugal não se autorizava a aquisição de material circulante. De facto, a nossa prioridade foi a aquisição de material circulante para as nossas linhas regionais. A boa notícia é que a CP o vai poder fazer com as contas em ordem. O Governo acabou de autorizar no final do ano o aumento das indemnizações compensatórias à CP, exatamente para as chamadas linhas regionais, de 3 milhões para quase 80 milhões de euros. E isso permite que a CP, com todas as dotações de capital que tem tido para substituir o endividamento bancário, passa a ter o seu capital mais robustecido e passa a ter uma operação anual equilibrada, o que significa que passa a ser uma empresa em condições de fazer face aos encargos da aquisição desse material circulante, que depois no futuro serão compensados com mais receita e mais transporte de passageiros. Tanto Costa como Pedro Marques querem que a ligação ferroviária Porto-Lisboa se faça em menos de 2 horas, até porque estimam um aumento de 30% na procura. O contrato para a compra de 22 novos comboios por 168 milhões de euros tem um prazo de execução de 8 anos. Os clientes do Banco Postal de Angola manifestaram-se indignados com o encerramento dos balcões da instituição. Esta situação acontece por ordem do Banco Nacional de Angola, que revogou a sua licença, pedindo ao Banco Postal de Angola a devolução urgente do dinheiro depositado. Depois de o Banco Nacional de Angola ter dado a ordem para encerrar os balcões do Banco Postal, os clientes deste manifestaram-se no início da semana preocupados com a situação. No primeiro dia útil após a revogação da licença pelo BNA, garantem não ter recebido nenhum aviso e a única informação que encontram é o comunicado que agora está exposto nos locais onde o banco funcionava. Deve ser o caso do banco ter encerrado sem que houvesse um aviso prévio da situação. Tanto mais que eu, na semana passada, eu quando abri a conta, achei proveitoso abrir a conta, mas hoje vi a situação está calamitosa, né? Tendo em conta que eu depositei já 40 mil kwanza no banco, eu vim a correr para ver se eu pudesse tirar o mesmo, mas nada. O segurança me disse que eles estão reunidos, né? Uma equipa do BNA está reunida com o Xilaman, que provavelmente amanhã vão ter uma informação exata. Agora não sabemos como é que ficamos a nossa situação do nosso dinheiro que depositamos aí dentro do banco. Estou preocupado com mais 5 mil kwanzas. Já ajuda para mim poder comprar um saco de arroz em casa, uma caixa de massa. Tudo que nós sabemos é que o comunicado apareceu até, nesse caso, no sábado, não é? No sábado, mas é um dia não útil. É um dia não útil e não podíamos fazer mesmo nada. Agora, não sei o que o próprio banco, a direção do banco pensa a respeito disso. Nós gostaríamos que o nosso direito fosse salvaguardado. Foi na sexta-feira que o BNA anunciou o encerramento de 2 bancos privados, o Banco Postal e o Banco Mais, alegando insuficiência de capital. Por esta razão, revogou as licenças bancárias e requereu a declaração de falência para ambos. Mas, entretanto, os acionistas do Banco Postal negaram a falência e garantiram recorrer às instâncias judiciais. Também encerrada e sem qualquer comunicado aos clientes, esteve a dependência do Banco Mais. 2 homens, tio e sobrinho, que se encontravam desaparecidos na costa da Ribeirinha, na ilha do Faial, nos Açores, em Portugal, foram resgatados por um helicóptero da Força Aérea poucos minutos depois de terem sido retomados as buscas. A informação foi confirmada pelo capitão do Porto da Horta, Rafael da Silva, que adiantou que os 2 homens foram avistados na costa norte, entre o farol da Ribeirinha e a Ponta dos Cedros, por um helicóptero Merlin da Força Aérea, que se tinha juntado às operações de busca e salvamento ao início do dia. Tio e sobrinho foram encaminhados, entretanto, de helicóptero para o Hospital da Horta para serem observados por um médico, mas estaram livres de perigo. Luanda torna-se agora a capital mundial da paz e da amizade entre os povos dos 5 continentes e a diáspora. Luanda torna-se este ano a capital mundial da paz e da amizade entre os povos dos 5 continentes e a diáspora.
A informação foi divulgada em 2018 pela ministra da Cultura angolana, Carolina Cerqueira, explicou em Lisboa que o convite foi feito pela diretora-geral da Unesco. Durante a visita do presidente João Lourenço à sede da instituição em julho do ano passado. Recorde que na capital angolana ainda há marcas da Guerra Civil. Depois da independência de Portugal em 1975, Angola ficou dividida por um conflito interno que durou quase 3 décadas. Os acordos da paz foram assinados em 2002 pelo Exército Popular da Libertação de Angola e pela União Nacional para a Independência Total de Angola. O presidente angolano defendeu que a indústria pesqueira nacional devia estar ao serviço do combate da fome, pobreza e criação de postos de emprego. O chefe de Estado pediu o melhoramento da organização do setor para o aumento do volume de capturas de pescado. Sendo o peixe e os produtos do mar uma importante fonte de proteína animal, nós esperamos que o setor se organize no sentido de aumentar o volume de capturas, aumentar o emprego. Portanto, as pescas, a exemplo da agricultura, podem ser uma importante fonte de emprego para os cidadãos nacionais. Esperamos que utilizem a política de concessão de licenças como forma de atrair investimento, sobretudo investimento nas infraestruturas em terra, infraestruturas em frio, em processamento do pescado, para que ele possa chegar com qualidade à mesa dos consumidores, quer nacionais, quer daquela parte que com certeza será dedicada à exportação. Nós temos hoje sobretudo dois importantes polos de desenvolvimento pesqueiro, que são o Tomboa e a Baía Farta, mas o desafio deve ser o de estender a indústria pesqueira para o resto do país. Angola tem uma extensa costa marítima. É preciso que repliquemos o que se vem fazendo nos últimos anos nesses 2 pontos que citei a outras localidades, nomeadamente o Porto Ambuim, Luanda, o Ambriz, o Zeto, o Soio, Cabinda, como forma de luta contra a pobreza, contra a fome. E daí a razão de nós termos apostado na ministra que acaba de ser impulsada para esta pasta. Portanto, confiamos que seja capaz de fazer isso. Evidentemente que não num dia, mas o importante é ir dando passos corajosos neste sentido. E o segredo é, repito, privilegiar aqueles que investam não só nas embarcações, mas sobretudo nas infraestruturas de terra. O diretor do Liceu Kwame Nkrumah, João Imbalá, o maior da capital guinense, disse que o estabelecimento do ensino perdeu nos últimos anos quase metade dos alunos devido às sucessivas greves dos professores. Para o professor, o fenômeno que levou à diminuição de alunos está relacionado com as sucessivas greves dos professores. Este fenômeno está a levar à diminuição de matrículas nas escolas públicas. Segundo João Imbalá, a escola costuma matricular quase 5.000 alunos, mas o ano passado, no ano letivo de 2017 e 2018, foram só inscritos 3.150. Este ano, por causa da greve, só matriculou 2.750 alunos. O diretor do Liceu Kwame Nkrumah disse que no atual ano letivo muitas salas vão ficar vazias, mesmo que as escolas estejam a funcionar. O sistema do ensino público da Guiné-Bissau, frequentemente afetado por greves dos professores
e os encarregados de educação têm optado por colocar os filhos em escolas particulares. Os professores guinenses estiveram em greve desde o início do atual ano letivo em outubro e retomaram as aulas, mas sem a presença de alunos. Os sindicatos representativos dos professores entregaram já um pré-aviso de greve para segunda-feira, semana passada, que vão decorrer durante o mês de janeiro. E os alunos não compareceram. É nesse sentido que eu lanço um vibrante apelo aos pais encarregados de educação, assim mesmo como os alunos, para que façam votos e voltar para as salas. Vim trabalhar, mas deparamos que não temos alunos na escola. Vim trabalhar. Como vimos que hoje não está ligado ao dia de greve, hoje e amanhã, vimos para cumprir com a nossa obrigação. O presidente da República de Portugal assistiu às tradicionais janeiras no Palácio de Belém, cantadas pela Sociedade Musical de Vozela, e fez um apelo ao espírito de família e à tolerância, evitando a violência e a radicalização. O chefe do Estado convidou a Sociedade Musical Vozelense a cantar as janeiras em Belém, depois de ter visto os músicos, na sua maioria jovens, nas feiras de verão de 2018. A vossa instituição é muito antiga, nasceu em 1880, como sabem. De um punhado de 4 entusiastas. E foi afirmando o seu peso, conheceu alguns problemas na transição para o começo do século XX, e sobretudo entre 26 e 31, e em 31 mudou de nome, chamava-se a Filarmónica de Vozela, e passou a chamar Sociedade Musical Vozelense, ou, muitas vezes dito, impropriamente, a Banda de Vozela, porque não é uma, são 4 bandas. E aí, mais uma vez, um punhado de 4 entusiastas relançou pelas ruas da vossa terra a grande instituição que existe, que é uma escola de música, como se viu com os mais novos, e é uma escola de vida. E eu queria agradecer-vos o que foram as janeiras mais originais da minha vida. Tenho assistido a várias janeiras, mas estas foram uma mistura de janeiras com concerto de Ano Novo. Portanto, uma mistura das janeiras tradicionais, o que se notou numa ou noutra peça, com a envergadura, a qualidade, já de uma instituição de peso, que ao escolher mesmo as peças que interpretou, fez lembrar concertos de Ano Novo em diversos países do mundo, nomeadamente a Europa. A nossa vida, como a vida de todas as sociedades, é feita de história e tradição de um lado e de inovação e de progresso e de futuro do outro, que não se opõem, que se devem conjugar. E é o que se passa aqui hoje. A história e a tradição desta sociedade musical vozelense, a história e a tradição das janeiras. E nós seremos tanto mais fortes para o futuro, quanto mais cuidarmos da nossa história e da nossa tradição. Todos recordamos que Vozela sofreu muito, não no ano que terminou, mas no ano anterior. E esse sofrimento está presente no nosso pensamento. A vida das sociedades é feita de momentos de alegria como este, em que nos desejamos boas festas e olhamos para o futuro com esperança, e ao mesmo tempo de momentos de recordação solidária relativamente a instantes muito difíceis, que coincidiram com uma grande tragédia nacional. E a vossa presença aqui também tem esse significado. As janeiras tradicionais, em particular neste Dia de Reis, traduzem o espírito desta época, mas devem traduzir o espírito de todas as épocas ao longo de todo o ano. O espírito de família em Vozela, o espírito de família em Portugal. E esse espírito de família quer dizer que nós, que somos iguais em direitos, somos diferentes na nossa maneira de ser.
Pensamos de maneira diferente, não há duas pessoas que pensem da mesma maneira. Isso é uma riqueza. Seria insuportável viver numa sociedade que fosse toda igual, no sentido de igual nas ideias, nos projetos, nas ambições, nas posições das pessoas. Foram as informações dadas nesta edição. Não esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!